os irmãos para abrir as vossas Bíblias, primeira carta de João, capítulo de número 5. Primeira carta de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Primeira carta. Primeira carta. 1 João. Ou 1 João, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1. Nos diz assim o texto: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Bem, escolhi esse texto para nós usarmos como base, diante do estudo em que nós estamos ministrando. Nós havíamos falado sobre o Evangelho de João no último encontro e dado algumas mensagens que percorrem o pensamento de João, se tornou necessário apresentar a carta de João com uma ideia bem parecida, mas com algumas ênfases diferentes. Eu havia dito para vocês que foi construído um cenário sociológico ou social do Evangelho de João, e não somente do Evangelho de João, mas também das suas cartas e do seu livro, o livro de Apocalipse. E esse cenário ele está dividido em 4 fases, 4 estágios históricos. 2 nós mencionamos no encontro anterior, e esses 2 estágios ele foi fundamental e é fundamental para compreendermos como que foi construído o pensamento de João, como que ele construiu o seu Evangelho. E hoje nós vamos traçar alguns elementos da carta, justamente pegando o terceiro estágio da história, da construção dessa comunidade cristã, para nós entendermos qual o sentido e significado da mensagem de João na sua carta. Como já antecipei, é necessário nós percorrermos um pouco o elemento sociológico, o social das cartas do Novo Testamento ou dos Evangelhos, para que a gente possa perguntar ao texto e ao autor o que ele está realmente querendo dizer, qual que é a mensagem, tanto central como várias ideias que ele constrói, e através dessas ideias teológicas, que em partes tem um conflito social por trás, qual que é a ideia que ele quer transmitir, e aí, através dessa ideia, nós pegarmos aquela visão e aplicarmos na igreja, nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo. 3 pontos. O terceiro ponto que eu gostaria de dizer hoje é justamente como é que foi construída a ideia da carta de João. Então, as 2 anteriores foi que havia uma comunidade pré-evangélica, ou seja, estava iniciando a caminhada, estava
aí começando a se desenvolver, e essa comunidade ela queria entender quem era Jesus e como que foi a inspiração, como se deu a palavra em vida. E aí João ele vai responder nos primeiros capítulos, né, do seu evangelho, que o Verbo se fez carne e ele, ao se fazer carne, ele habitou no meio de nós. E aí ele traz essa ênfase cristológica, ou seja, ele vai falar sobre Cristo, né, como elemento, como palavra de Deus. E essa palavra de Deus é a mesma palavra que vai percorrer o Antigo Testamento, principalmente em Gênesis e em Provérbios. Em Gênesis, como os irmãos sabem, que pela palavra de Deus o mundo ele foi criado, ele se tornou vida, veio a existir. Então, quando João ele pega essa ideia de Gênesis, ele está dizendo que o mundo ele passou a existir, as criaturas passaram a existir, o homem passou a existir, porque havia uma palavra que dava vida. E a palavra que dá vida, ou seja, o verbo, e o verbo denota ação, ou seja, existe um movimento de existência, ele só foi dado a origem, só veio a existir através de Jesus Cristo. Então João está dizendo que Jesus ele estava presente junto com o Pai na criação do mundo, e na criação do mundo ele fez com que existisse todos os seres vivos, inclusive o homem e a mulher. Ou seja, de uma maneira geral, o mundo só passou a existir porque o próprio Cristo ele deu vida através da sua palavra. Isso vai percorrer no Evangelho de João. E a comunidade que está nascendo naquele momento, ela quer justamente essa resposta. Como que a palavra ela passou a existir e de que forma essa palavra ela veio? E qual foi a sua finalidade? No capítulo 1 do Evangelho de João até o 18, João ele vai responder isso. E depois em diante, ele vai dizer que a glória do Verbo que habitou em nós só vai ser possível através dos sinais e maravilhas. Tanto é que o primeiro milagre que é narrado justamente está no capítulo 2. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos o que? A sua glória. E a glória que João e os demais leitores e discípulos viram só vai começar a existir a partir do capítulo 2, que é chamado de Livro dos Sinais, através do Evangelho. Se os irmãos pegarem a carta de João, tem algo parecido, muito parecido. Ele começa no capítulo 1 dizendo que desde o princípio nós conhecemos que ele existiu. Só que há um conflito por trás, um conflito de pessoas que não vêm de fora da igreja, da comunidade. Não eram pessoas que visitaram a comunidade, não eram inimigos que vieram para atacar a comunidade, mas eram inimigos que saíram de lá de dentro da própria comunidade. Ou seja, os nossos inimigos nem sempre vão ser aqueles que vêm de fora, mas vão ser aqueles que vão sair do nosso meio. Isso é uma verdade. A maioria das comunidades cristãs que foram construídas naquela época, né, e ainda nós vamos passar por outras, pela comunidade de Paulo, de Pedro, do escritor de Hebreus, os irmãos vão perceber que os inimigos nunca vieram de fora, a maioria. A maior parte não veio atacar a igreja de fora, porque ela tinha inveja, porque tinha medo, mas saíram de dentro justamente porque ou estavam em desacordo com aquilo que é ensinado pelo presbítero ancião. No caso aqui da carta de João, ele chama o pastor, aquele que está preocupado com a comunidade, de ancião ou de presbítero, ou estava em desacordo com a doutrina que era ensinada, que daqui a pouco nós vamos ver, e estava também em desacordo com tudo aquilo que havia dentro da comunidade, ou seja, o pensamento daquela comunidade,
a liturgia, no que diz respeito à adoração daquela comunidade, a maneira como era feita a celebração, a maneira como que se reunia a comunidade, essas pessoas não estavam em acordo. E uma vez que não estavam em acordo, eles, além de se manifestarem como inimigos, eles pegavam e arrastavam o maior número de pessoas para abraçar a ideia deles, o pensamento deles, a causa deles. Então grave bem isso. Os nossos inimigos, o nosso inimigo, que não é Satanás, eu não estou falando de Satanás, eu estou falando de diabo aqui, vai aparecer, vai se manifestar de dentro da igreja e não de fora. Aquela pessoa que te abraça, aquela que te beija, aquela que até que te convida para comer um pedaço de pizza, aquela que veste a mesma camisa que você na igreja. Amanhã ela pode se tornar o grande Judas, que você achava que ia vir lá de fora, mas vai surgir daqui de dentro. João está preocupado com isso. João está preocupado com aqueles que ainda estão resistindo, com aqueles que ainda estão se reunindo naquela comunidade e estão dizendo: meu Deus, me sustenta, eu não consigo, eu estou sendo tentado, eu estou sendo levado por um vento de doutrina contrária. Mas estavam ali firmes. E aí João vai escrever essa carta. Ele vai escrever essa carta justamente para tentar preservar aquela comunidade. E como eu falei nos estudos anteriores, eu prefiro usar o termo comunidade porque não há naquele período igreja como essa estrutura que nós temos, uma vez que as reuniões daquela época eram feitas em casas, ou seja, na casa do irmão Zé Aldato, ali abriu uma porta e naquela porta vai se tornar a igreja. Aquela ali seria uma comunidade cristã, que professa o nome de Cristo, que ama Jesus Cristo e que defende a sua crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não veio somente em espírito, porque na verdade Jesus não veio em espírito, mas veio em carne. O outro ponto, para a gente começar a navegar aqui pela carta, é que geralmente os inimigos que vêm, que saem de dentro, eles não vão atacar diretamente você, eles vão atacar aquilo que a igreja acredita, aquilo que o pastor prega e aquilo que eles consideram como elemento vital para manter a igreja aberta, que é a sã doutrina. Eles não apenas saem do meio, mas eles não vão lá para fora, eles continuam aqui dentro. As comunidades joaninas estavam divididas, aproximadamente a carta foi escrita por volta de 100 depois de Cristo, ok? Aqui. E 3 pontos eu extraí para a gente entender o contexto sócio-histórico e aí a gente pegar algumas mensagens justamente dessa carta. Olha só, tá o ponto aí. Pode passar, por favor. Pode passar. A parte vermelha. Pode avançar. Ok? Então havia, primeiro, uma transição entre o Evangelho e a carta. Os irmãos, eu falei que o Evangelho a carta de João é parecida com o Evangelho. Há uma transição. Se o Evangelho responde quem é Cristo, quem é Jesus Cristo, como que ele encarnou e por que ele encarnou, a carta ela vai defender a encarnação de Jesus Cristo. Defender de quem? Daqueles inimigos que estão saindo de lá de dentro. Ok? Pode passar. Segundo ponto aí, dentro desse elemento histórico, havia uma luta entre 2 grupos, ou 2 grupos de discípulos. Olha só, como eu falei, 2 grupos de discípulos joaninos. O que quer dizer isso, Ricardo?
não eram pessoas desconhecidas, eram pessoas conhecidas e que eram discípulos de João. Andaram com João, evangelizaram com João, participavam do culto com João, celebravam a Santa Ceia com João, participaram da construção da comunidade de João, mas eles estão saindo de lá de dentro. A divisão é justamente de dentro daquela comunidade. Abram comigo, por gentileza, a carta de João mesmo, aí no capítulo 2, versículo 19. Ricardo, vamos tentar, vou ler pouco para a gente ganhar tempo, mas só para a gente tentar mostrar dentro da própria carta que havia uma divisão de pensamento e de grupo. Olha só, o 19. Eles saíram de nosso meio, esse grupo. Entretanto, não eram de quê? De nossos, dos nossos. Por quê? Aí ele vai responder. Antes da gente perguntar, João mesmo responde. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, e aí vem a finalidade. Primeiro, eles se manifestaram como grupo divisor. João responde, por que eles se manifestaram? Porque não eram, estavam no nosso meio, João está dizendo, participavam conosco, mas não eram de nós, ou seja, não tinha o mesmo pensamento e a mesma crença que nós tínhamos. E aí João diz, qual que é a finalidade deles se manifestarem como grupo divisor? Como um grupo que vai tentar destruir a comunidade de João? Para que seja manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando você perceber que alguém está indo contra você, quando você perceber que existe um grupo que está contra a igreja, e a igreja que eu digo não é somente a igreja geral, mas contra a DVL, ou contra qualquer grupo, seja grupo infantil, grupo das irmãs, adolescente ou jovem, aquele grupo que está se manifestando, ele está se manifestando porque ele não acredita no que você acredita, no que você defende, e vai se manifestar para justamente dizer assim, não somos de vocês. Mateus ele vai escrever, e alguns evangelistas vão dizer o seguinte, que quando Jesus percebeu que havia um grupo que estava lutando contra ele, para ele não chegar na sua finalidade última, que era a morte de cruz, ele vai dizer o seguinte, quem não é por nós, é contra nós. No decorrer da carta, nós vamos perceber que aquele grupo que se manifesta dizendo que não é de nós, mas é contra nós, eles negam que Cristo veio em carne. Segundo, eles vão dizer o seguinte, Deus é luz, mas eu posso continuar pecando. Segundo, terceiro, eles vão dizer o seguinte, nós somos filhos de Deus assim como vocês. E aí o João vai dizer assim, se vocês são realmente filhos de Deus, porque ser filho de Deus ainda não é manifesto na sua plenitude, nós somos filhos de Deus por nascimento, mas ainda não é manifesto totalmente o que nós deveremos ser. Então, se vocês realmente são filhos de Deus, por que vocês ainda continuam praticando as obras das trevas? E aí vai ter esse conflito social para justamente construir a ideia de João de que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que permanecem na luz, andam na luz e mesmo tendo
o advogado, que João vai dizer no capítulo 2, eles procuram, eles se esforçam para não viver uma vida pecaminosa. E aí eu abro um parênteses para nós, a nossa pífia interpretação, que às vezes nós pegamos lá essa passagem e diz, olha, João está dizendo o seguinte, se pecar, e ele está dizendo isso mesmo, nós temos um advogado, só que ele está no condicional, se pecar, só que lá embaixo ele vai dizer o seguinte, é bom que não peque, por quê? Porque as nossas ações é que vai definir quem somos, quem acreditamos, por quem acreditamos e principalmente qual é a igreja que nós realmente seguimos. Que Deus abençoe essa noite, que nós possamos seguir a Igreja de Cristo e a DVL com todo o coração e com todo o ímpeto. Eu costumo dizer que não sou profeta e nem filho de profeta, mas pode ter certeza que do nosso meio vai se manifestar inimigos, justamente como propósito de Deus, para mostrar quem são os verdadeiros filhos e quem são os filhos do diabo. A luta está entre dois grupos que estão brigando. Dois grupos de discípulos de João recebem o nome de discípulos de João, amam, defenderam e pregaram. Só que aí, quando perceberam que era totalmente diferente aquilo que eles estavam construindo, eles começaram a se levantar contra o próprio João e contra a comunidade deles. E aí eu separei 4 coisas. Agora está aí. Que eles negavam. Primeiro, eles negavam a cristologia, ou seja, Cristo, como eu falei anteriormente. Eles negavam que Cristo veio em carne. Tanto é que João, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, que se eu não acreditar que Cristo veio em carne, eu não tenho como dizer que eu tenho fé. Porque a fé é baseada no Cristo que veio em carne, não no Cristo que ressuscitou. Lembra que no estudo anterior eu falei sobre isso? Que nós às vezes falamos muito do Cristo glorificado, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que foi assunto ao céu, e às vezes até criticamos aquele Cristo com sangue ensanguentado, pendurado no madeiro. Tem até um hino que diz aqui, que cantam dessa maneira, né? Sempre que eu lembro da história de Cristo, eu fico a pensar, e aí eu não creio. Olha só o que o autor do hino está dizendo. Não creio no Cristo. Mas o Cristo vencido na cruz, ele foi vencido na cruz, não porque ele quis ser vencido, mas porque ele amou você e me amou justamente para dar o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, quando eu digo que eu não creio no Cristo que morreu, no Cristo vencido, eu estou negando a humanidade de Cristo. Tem que ser as duas coisas. Eu creio no Cristo de rosto vencido, ensanguentado, pendurado no madeiro, independente de qual seja a fotografia, o crucifixo, a imagem que é construída. Nós sabemos que é uma imagem apenas que reflete, não o Cristo verdadeiro que estava ali, porque nós não sabemos como era a sua estética, o seu físico. Mas eu tenho que dizer que eu acredito nesse Cristo pendurado na cruz, mas também creio que dali da cruz, ele mostrou o seu amor através da manifestação da morte e da ressurreição. Por quê? Porque não foi outro Cristo que ressuscitou, foi o mesmo. O Cristo ressuscitado, que Maria, a mulher mais privilegiada do mundo, Maria Madalena, foi a primeira mulher a visitar o túmulo e ver o Cristo glorificado. Ela viu
é o mesmo que um dia nós vamos ver, abraçar e dizer, valeu a pena ser fiel. Me ajuda, eu quero. Meu Deus. Eles negavam a cristologia, a ética. Outra coisa que eles negavam, a ética. Terceiro, a escatologia, ou seja, eles não acreditavam que haveria arrebatamento, negavam o arrebatamento e, além disso, negavam que nós teríamos condição de ter um corpo glorificado. Quarto, eles negavam a presença do Espírito Santo como consolador e como guia da verdade. Quando João escreve a sua carta, isso eu já falei várias vezes aqui, não é bom repetir, né? Que diferentemente de Paulo, que para você discernir a atuação do Espírito Santo, você precisa do dom de discernimento, João, ele pede para colocar em xeque. Ele diz, provai os Espíritos e vede se são de Deus. Então, antes da gente levantar a mão, dando glória, antes da gente bater palma para alguma mensagem, primeiro, prove se aquilo que está sendo dito é de Deus e é proveniente do Espírito Santo. Por quê? Porque o testemunho daquilo que eu falo vai refletir naquilo que eu faço. Outro ponto que vale a pena aqui abrir um parênteses e ressaltar: nem tudo, obrigatoriamente, que eu prego, eu tenho que viver. Já viu aquele slogan lá, o pregador, ele prega e às vezes não está vivendo. Mas não tem como. Porque nós somos imperfeitos, falhos de seres humanos. A mensagem, na verdade, quando nós pregamos, nós somos um canal de Deus. Mas a mensagem, ela é como se fosse uma espada de dois gumes. Por isso que o escritor de Hebreus ele falou isso. Porque ao mesmo tempo que ele corta a igreja, ele corta também o pregador. Se a mensagem for de correção, o pregador também vai ter que se corrigir. Então a mensagem, ela é uma mensagem que ela tanto fala ao pregador, ao canal, ao instrumento, ao porta-voz de Deus, mas também à igreja. Claro que a gente vai ter que sempre tentar ou se esforçar para ter uma vida no altar, equilibrada, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Mas jamais exija 100% da pregação do pregador, se ele nem chegou a 50%. Porque ele é ser humano. O dia que Deus não precisar mais de nós para falarmos, pode ter certeza que aqui vai descer um anjo e vai pregar no nosso lugar. Mas Pedro ele escreveu que os anjos desejaram fazer, mas Deus falou assim: o que eu tenho para o homem é para o homem, não é para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o que nós fazemos para Deus hoje na igreja é nós que temos que fazer. Não espere vir outra pessoa. Não espere você chegar e, ai Senhor, manda um anjo aqui fazer para mim. Ele não vai fazer, ele não vai mandar. Por mais que você tenha comunhão com ele, por mais que a sua oração seja mais poderosa. Porque ele falou, através de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que o meu poder, ele se aperfeiçoa nos vasos de barro. Eita, que coisa linda, Jesus. Paulo vai dizer, nós temos algo extremamente maravilhoso. Aleluia. Que Deus escolheu vasos de barro para manifestar o seu poder. Aleluia. E escolheu justamente nós. Coisa linda. Com todas as nossas imperfeições e fraquezas. Muito obrigado. Então, deixa eu te dar um conselho. Aquilo que é para você fazer, faça. Porque não vai vir outra pessoa fazer. É você. Se Deus confiou em você,
por mais imperfeito, pecador e falho que seja, Ele vai continuar te usando. E existe uma grande diferença entre uma pessoa que permanece no pecado e uma pessoa que peca e se levanta. E qual que é a diferença de cada? É que quando a pessoa que realmente ela tem comprometimento com Deus e com a igreja peca, a primeira coisa que ela sente é contrição. Eu pequei, Deus. Eu me manchei e manchei o teu corpo, a igreja. A contrição vai gerar o arrependimento. E o arrependimento vai gerar o movimento dele chegar e se confessar. Se ele não puder se confessar para a igreja, ele se confessa para o pastor. Manchei e manchei a igreja. E aí vem o quarto. Contrição, arrependimento, confissão. E aí vem o quarto. Que não é a igreja que faz. É Deus. A restauração. Deus se levanta e diz assim: meu filho, você é corajoso. Você foi lá e falou que pecou, e agora eu vou te levantar e te colocar de novo em pé com a graça que eu tenho, com o poder que eu tenho. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. Aleluia.